Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade de Deus por minha alma. Me abençoa, minha mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. No Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe, amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. No Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe, amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. No Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe, amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, o primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer toda a reparação por todo e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons, os frutos da divina vontade. Dai-me então a tua divina vontade, venha a divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Partilha do Livro do Céu, volume 8, trecho 12.
3 de outubro de 1907. Como o próprio eu torna-se escravo de Deus. Encontrando-me em meu habitual estado, o bendito Jesus não vinha e eu estava dilacerado pela dor de sua privação, e não só por isso, senão pelo pensamento de que meu estado de vítima não fosse mais vontade de Deus. Me parece haver me tornado nauseante ante a presença de Deus, digna apenas de ser odiada. Agora, enquanto isso pensava, assim que Jesus veio, me disse. Então, Luísa, se encontrando em seu estado habitual, pela privação de Jesus, né? Ela estava dilacerada por Jesus não vir, né? E por conta disso ela ficou pensando, né? Se não era mais vontade de Deus ela estar nesse estado de vítima, porque ela estava se sentindo só, se sentindo privada de Jesus, estava privada de Jesus, né? E Jesus não vinha. Então ela ficou pensando que Jesus não queria mais ela como vítima, né? De sua vontade, né? E ela se sentiu tão nauseante, né? Indigna, né? Da presença de Deus. Ela só se sentia digna de ser odiada por Deus, né? Mas enquanto ela pensava essas coisas, né? Estava nesses mimimi dela, pensando as coisas que não era para pensar, né? Que, aí Jesus vem e fala para ela, minha filha, quem escolhe o próprio eu, mesmo por um momento, reprime a graça e se faz dono de si mesmo e torna-se escravo de Deus. Depois acrescentou, a vontade de Deus faz tomar posse divina, mas a obediência é a chave para abrir a porta e entrar nesta posse. Dito isso, ele desapareceu. Então, Jesus vem falar para Luísa, por causa desses mimimi, desses pensamentos, né, que ela estava pensando e aconteceu com ela. E aqui Jesus está fazendo essa revelação que serve para todos nós, que quando nós colocamos o nosso eu, quando nós pensamos em nós mesmos, né? Quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus por conta de colocar o nosso eu, né, na frente de Deus, nós estamos desperdiçando a graça de Deus. Estamos reprimindo a graça de Deus em nós. Nós estamos se fazendo dono de si mesmo, né? Estamos se tornando escravo de Deus. E Deus não quer filhos da divina vontade, escravos, mas Ele quer filhos, né? Quanto mais filho, melhor para Deus, né? Então, temos que esquecermos de si mesmo para que a graça venha. E, e quando a graça vem, as coisas mudam, né? Porque nós não estamos se tornando dono de si mesmo, mas o dono de nós é Deus, né? Deus que quer ser o dono de nós. Nós não é o dono do nosso eu, é Deus, não nós, né? Então ele quer
Porque quando nós nos tornamos dono de nós mesmos, nós estamos se tornando escravos. Mas quando nós colocamos Deus, né, como nosso dono, nosso Pai, é Ele, Ele nos acolhe como um filho, né? E, e depois Jesus vai e acrescenta que a vontade de Deus ela se faz tomar posse pela a obediência é a chave, né? Depois acrescentou, a vontade de Deus se toma a posse, né? Pela vontade de Deus, a gente toma posse da divina, né? Mas a obediência que é a chave para tomar a posse dela, né? Para entrar nessa posse a obediência. Então, se você é obediente a Deus, né? Você vai tomar posse da divina vontade, porque a vontade de Deus, quer dizer, a vontade de Deus é, nós tomamos posse da vontade de Deus, mas é pela a obediência, né? Ele diz que a obediência que é a chave para nós abrir essa porta, né? De, 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 de entrar na divina vontade, tomar posse da vontade de Deus, é, pela obediência. Não tem outra forma, né? Seja obediente que você vai tomar posse de Deus. Ela é o caminho. E depois disso, dessa revelação que ele fala, ele vai e some, né? Aí vai continuando no livro do Céu, volume 8, trecho 13. 4 de outubro de 1907. A cruz enxerta a divindade na humanidade. Então, se a obediência é a chave para tomar posse da vontade de Deus. E a cruz enxerta a divindade na humanidade, né? Ele diz, continuando o meu habitual estado de privação e, portanto, com pouco sofrimento, estava dizendo para mim, não só de Jesus estou privada, mas também o bem do sofrimento me é tirado. Então, Luísa estava, além de ficar privada de Jesus, né, ela estava sentindo falta do sofrimento agora, do sofrimento que ela passava, que Jesus dava a ela, porque a Luísa tinha um conhecimento do que é a cruz, do que é o sofrimento. Então, se isso tirou dela, ela sentiu falta, porque é um bem grandioso o sofrimento, né? O sofrimento é que purifica, que santifica, né? Então, se ela, além de estar privada de Jesus, ela também estava privada do sofrimento. Então ela se queixa disso, né? E diz, ó Deus, por tanto parte querem usar ferro e fogo e tocar-me nas coisas mais amadas por mim e que formava a minha própria vida. Não, continuando reclamando por que tirar o sofrimento, né? Por que tirar essa graça da cruz que ela queria tanto, né? Então, nós também temos que agradecer a Deus pelos nossos sofrimentos, pelas nossas cruzes do dia a dia que nós passamos, pelas coisas ruins que nos acontecem. Por tudo temos que dar glória a Deus,
porque a cruz é um bem grandiosíssimo para nós, para nossa alma. Nós temos que ver, sofrer e enxergar além do sofrimento, o que está por trás do sofrimento. Ter a consciência que o sofrimento é que está nos santificando, está nos purificando. É como ferro e fogo, né? A cruz, as nossas cruzes, ela Deus dá um exemplo como ferro e fogo, que quando você coloca um ferro no fogo, o ferro vai queimar e vai purificar aquele ferro, vai fazer com que as impurezas do ferro vai sair, vai ficar um ferro limpinho. E nós, para nós, o humano, é a cruz. A cruz é o nosso fogo, né? É o nosso fogo. Nós somos o ferro que vai ser queimado e vai ser tirando as impurezas do nosso corpo, da nossa alma. Vai nos santificando, vai nos tornando brilhante, belíssimo, né? Então nós só temos que agradecer a Deus. Então, Luísa que reclama, né? Reclama porque tirou também as cruzes dela, deixou ela privada desse sofrimento. E diz: se sou abominável a Jesus por causa das minhas ingratidões, tem razão em não vir, mas tua cruz, a ti o que te fiz, que tão barbaramente me deixaste. Então, Luísa dá razão, né, aqui pela privação de Jesus, né, porque é diferente, né, dessa privação dela da cruz de Jesus, porque ela reclama que o que ela fez para ser tirada a cruz dela, o sofrimento dela, ela não tem, não fez nada para que a cruz se retirasse dela, ficasse privada de luz. Então ela se queixa. Talvez eu não tenha feito uma boa cara quando você veio, né? Ela falando para a cruz, que era por causa dela, né? Que ela não tinha feito uma boa cara pela cruz. Talvez uma boa cara não teria, no caso, aceitado, né? Mas não é, né? Era tudo vontade de Deus essa privação que Jesus estava dando a ela, tanto pela privação da presença de Jesus, como do sofrimento da cruz. Era tudo Jesus trabalhando nela. Diz: eu me lembro que eu te amava tanto que eu não sabia estar sem você, e às vezes eu te preferia ainda sobre o mesmo Jesus. Então, às vezes, Luísa queria mais as cruzes do que Jesus perto dela, né? Luísa amava o sofrimento. Isso que nós estamos que fazer também. Amar o sofrimento porque é dado por Deus, né? Nós já temos o conhecimento do que é o bem que a cruz faz, né? Que a cruz age em nós. Nós temos esse conhecimento, né? De quando o porquê que nós sofremos, né? Então, ela fala: eu não sabia o que me fizeste, que não sabia estar sem você. Ela não sabia estar sem a cruz, né? Ela amava tanto a cruz, não sabia o que ficar sem a cruz, mas deixaste-me. É verdade que muito bem me fez. Você era o caminho, a porta, a permanência, o segredo, a luz na qual encontrava Jesus. Por isso te amava tanto. E agora tudo terminou para mim. Então, a cruz era o segredo, a porta, o caminho para encontrar Jesus. Olha só.
Se nós aceitarmos esse sofrimento, as cruzes, né? Então, nós estamos abrindo as portas, né? Estamos caminhando, né? Para encontrar, né? A Jesus Cristo. É o segredo da luz, a qual encontramos Jesus, né? É a cruz que nós vamos se igualar a Jesus, a humanidade de Cristo, né? É a cruz que vai fazer isso. Enquanto isso pensava, assim que chegou o bendito Jesus me disse: Filha, a cruz é a porta da vida. Ó. A cruz é a porta da vida, né? Sem a cruz nós não vivemos, nós não tem vida. E somente não ama quem não ama a própria vida. Então só quem não ama a, a, a cruz é quem não ama a própria vida, porque ela é a porta da vida, a cruz. Temos que amar as nossas cruzes, porque só a cruz insere a divindade na humanidade. É a porta da divindade na humanidade, é a cruz. É o ferro e o fogo, né? É o fogo e o ferro, né? Que queima, que purifica. Então, quando nós estamos sofrendo, nós temos sendo purificados, nós estamos sendo divinizados. A divindade está habitando na humanidade nossa. Perdida, só a cruz é a que continua a redenção. Então, a divindade na humanidade perdida. E diz, só a cruz é que continua a sua redenção no mundo, né? É um continuamento da vida de redenção que Jesus viveu, e enxertando quem a recebe na divindade. E quem não a ama significa que não sabe nada de virtude, nem de perfeição, nem de amor de Deus. Não tem o conhecimento, né? Nem de verdadeira vida. Não tem o conhecimento das coisas divinas. Quem não ama a cruz, né? Perde todas essas graças de ser enxertado a divindade na humanidade, na nossa humanidade. Quem não ama não conhece a Deus, não tem a virtude, as perfeições, nem conhece o amor de Deus, né? E diz, acontece como um rico que, tendo perdido a riqueza, se lhe apresenta um meio para adquiri-la de novo e talvez demais. Quando não amaria este meio? Então, se você perde tudo o que você tem e você tem a chance, um meio de encontrar, de adquirir tudo de novo, como não amar, né? Como não agarrá-la, esse meio de buscar tudo que você tinha perdido? É como Jesus está dando esse exemplo aqui do rico que perdeu tudo, né? E encontrou o meio para adquirir de novo a sua riqueza. Então ele amou esse meio e correu para ir pregá-lo, né? E não poderia, ele não poderia perder a própria vida neste ponto, não poria a própria vida neste meio para encontrar de novo a vida na riqueza. Então daria a própria vida, né, para encontrar, poria a sua vida em risco para buscar esse meio, agarrá-lo esse meio. Assim é a cruz. O homem tinha se tornado paupérrimo, e a cruz é o meio não só para salvar da miséria, mas para a enriquecer com todos os bens. Então temos que correr e abraçar nossas cruzes, né? Não podemos desperdiçar, né? O bem que tínhamos perdido, a encontramos a cruz, né? Que é a salvação das nossas misérias, para a nossa
e para as riquezas com todos os nossos bens. Por isso, a cruz é a riqueza da alma, né? A riqueza da alma é as nossas cruzes. E desapareceu, eu fiquei mais amarga, pensando na perda que tinha sofrido. Então, temos que abraçar e agarrar nossas cruzes, né? Para que nós possamos ser salvos das nossas misérias, das nossas impurezas, limpo, né? Limpar nossas imperfeições e para que a divindade venha se enxertar na nossa humanidade. Continuando no volume Livro do Céu, volume 11, trecho 97, 9 de julho de 1915. Quem em verdade faz a divina vontade é posto nas mesmas condições da humanidade de Jesus. Encontrando-me no meu estado habitual, me senti muito mal e meu sempre amável Jesus, movendo-se a compaixão de meu pobre estado, veio por pouco tempo e me beijou e me disse. Então, Luísa se encontrando, né, sempre em seu estado habitual de privação de Jesus, sofrendo por Jesus não estar ali presente, mas Jesus, e ela estava se sentindo muito mal, né? Mas Jesus vendo ela sofrendo, ele se compadece dela e vem a ela mesmo por pouco tempo, né? Beija ela e diz: Pobre filha, mas não temas, não te deixo nem posso te deixar, porque quem faz minha vontade é meu imã que a obra potentemente sobre mim e me atrai para si com tal violência que não posso resistir. Então, quem vive na divina vontade, ela se torna como se fosse um imã que atrai Jesus e Jesus não pode deixar, né, em momento algum, essa alma que vive na divina vontade, né? Ela atrai a Deus, né? Ela atrai Deus, né? E, e é como se fosse um ato violento puxando Jesus para si mesmo, que Jesus não sabe, não pode resistir, né? E diz: demasiado é necessário para mim separar de quem faz minha vontade. Deveria separar-me de mim mesmo, o que não é possível. Então é como se a pessoa separar da vontade de Deus, né? É, era como ele se separasse dele mesmo. Ele não, e isso não é possível, Deus se separar dele mesmo, né? É impossível. Então é a mesma coisa da alma que vive da vontade de Deus. Deus não se separa jamais da alma que vive na divina vontade. É como se separasse dele mesmo, né? E depois acrescentou: Filha, quem faz de verdade minha vontade é posto nas mesmas condições em que foi posto minha humanidade. Então a pessoa se torna está na mesma posição da humanidade de Jesus, né? E diz: eu era o homem e Deus. Então a pessoa também vai ser um homem e Deus. Como Deus continha em mim todas as felicidades, minha bem-aventurança, beleza e todos os bens que possuo. Então a pessoa, ele é um homem Deus também, nas mesmas condições que da humanidade de Jesus, né? Como Deus que era,
ele continha todas as felicidades, as belezas, né, as bem-aventuranças, beleza, todos os bens que possui Deus. A pessoa também se iguala, se coloca na mesma posição de Jesus. Diz, minha humanidade, por isso, por um lado, tomava parte de minha divindade. Por um lado, a humanidade de Jesus tomava parte da divindade e, portanto, era bem-aventurada, feliz. Sua visão beatífica não se separava jamais, né? Então, a divindade não se separava jamais da humanidade de Jesus, né? A visão beatífica de Jesus jamais era separada dele. Por outro lado, tendo minha humanidade tomada sobre ela a satisfação das criaturas, diante da divina justiça. Tá? Por um lado, a divindade jamais se separava de Jesus. E por outro lado, né, tendo a humanidade de Jesus, tomando sobre ela a satisfação de todas as criaturas, de toda a humanidade, diante da divina justiça, era atormentada pela visão clara de todas as culpas e devia tomá-la sobre ela para satisfazê-la. Sentia o horrível de cada pecado. Então, a humanidade de Jesus sofreu o horrível, sentiu o horrível de cada pecado da criatura, com seu tormento especial. Portanto, ao mesmo tempo sentia alegria, né? Ao mesmo tempo sentia alegria, parte da divindade, né? Alegria, felicidade, bem-aventurança. E por outro lado da humanidade, né? Com todos os pecados da humanidade, das criaturas, ele sentia a frieza por parte das criaturas, né? Santidade por um lado, pecado por outro lado. Por um lado, santidade, por um lado, pecado. Era o que Jesus sentia. A divindade e a humanidade. Um lado ele sentia divindade, outro lado ele sentia os pecados das criaturas, da humanidade dele. Era inseparável os dois. Outro não havia coisa que me escapasse, nem mesmo a mais mínima das que as criaturas faziam. Nada escapou. Jesus enxertou tudo nele, né? Tudo que a criatura, as misérias, todos os pecados da criatura, Jesus enxertou todo na sua humanidade. Agora minha humanidade não é capaz já de sofrer. Por isso, em quem faz minha vontade, eu vivo nela, e ela me serve de humanidade. Então, Jesus não pode mais sofrer. Então, quem tem que sofrer agora é a nossa humanidade, né? É a nossa humanidade. Nós, filhos da divina vontade, se doando, se ofertando para Jesus para poder sofrer o que Jesus sofreu na humanidade dele, né? Porque ele não é mais capaz de sofrer, então ele quer a nossa humanidade para fazer esse trabalho. Ele diz, e sofrer, quem faz minha vontade? Eu vivo nela, porque ele vive nela, quem faz a divina vontade. E ela me serve de humanidade. Nós nos servimos de humanidade para Jesus. Por isso a alma sente por um lado uma parte amor, paz, frieza, do bem, fortaleza e demais. E por outro lado, parte frieza, moléstia,
cansaço, etc. Então, se torna igual a Jesus, né? Se torna igual a Jesus. Um lado ela vai sentir as alegrias, né, da parte divina, do outro lado as friezas, a parte do pecado, né, enxertada na humanidade. Então, se a alma está de todo em minha vontade e toma todas essas coisas, não como coisas suas, mas como coisas que sofro eu, então não podemos receber essas coisas como sendo coisas nossas, mas sim coisas agora de Jesus. Tudo é de Jesus, tudo é para Jesus. Não se abateria, senão me compadecerá, e terá como uma hora que a faça participar de minha pena, porque ela não é outra coisa que um véu que me cobre, e não sentirá mais que as moléstias dos espinhos de gelo, no gelo, mas é em mim, em meu coração, que serão cravados. Então tudo não é mais, né? O homem não sentirá mais nada, mas é no coração de Jesus que tudo vai ser cravado, né? O homem deve morrer para si mesmo, situando a humanidade para que a humanidade de Jesus habite em nós, né? Então já não somos mais que nós que sofremos, mas é Jesus sofrendo em nós, né? Na nossa humanidade. Nós não suportaria passar por isso nem um minuto, mas com Jesus, sim, né? Amém. Fiat, fiat. Deus abençoe. Fiat, fiat, fiat.